no quadro Transformando Vidas com o tema Erro ou Acerto. Hoje estamos recebendo o nosso produtor musical Elcio Sabino, o pastor do Passinho. Hoje com o tema Erro ou Acerto. Por que, produtor, as pessoas sempre cometem o mesmo erro? A paz para todos. Eu acredito que, primeiramente, a falta do verdadeiro arrependimento genuíno, porque quando alguém comete algum tipo de erro, acaba sofrendo em algumas áreas de sua vida. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma cachorra, o nome dela é Lambreta. E Lambreta, a qualquer custo, ela queria fugir. E um dia ela conseguiu fugir. Ficou uma semana fora de casa. Ela teve uma experiência, porque quando ela voltou ferida. E muito ferida. Agora eu deixo o portão da minha casa, ou a porta da minha casa, aberto, e ela não foge. Ela aprendeu com a lição. Quer dizer, enfim, um animal que é um bicho... Considerado irracional, né? Isso acontece sempre. Algumas pessoas se perguntam, por quê? Que sempre acontecem as mesmas coisas em minha vida. Tem que haver o quê? Um arrependimento genuíno, né? Eu vejo que a pessoa tem que ficar ciente de que são as atitudes que não mudou. Entendeu? Produtor, nós estamos diante de telespectadores, servos de Deus, cristãos, espíritas, né, de várias religiões. E, em alguns casos, como considerar um erro ou um acerto? Que parâmetro o senhor considera que a pessoa deve seguir para realmente saber se está certo ou errado? Que quando alguém comete algum tipo de erro, ela paga por aquele erro. Sim, e como saber que é um erro? A partir do momento que não tá sendo edificante para a minha vida, eu estou se prejudicando outras pessoas, entendeu? Enfim, então, e às vezes eu chego falando, pô, mas minha vida é sempre a mesma coisa, então o que a pessoa tem que fazer? Fazer diferente, com sabedoria e entendimento, como eu estava dizendo. Porque se eu tenho sabedoria, se eu tenho entendimento da situação que eu passei, quer dizer, poxa, isso aí me prejudicou, isso aí me fez mal e fez mal a outras pessoas. Então, que eu vou procurar fazer diferente. E eu considero também os parâmetros bíblicos, né? A Bíblia diz: o meu povo tem sido levado cativo por falta de conhecimento. O próprio Deus, ele constituiu mandamentos para evitar que as pessoas se machucassem em decisões, pudessem buscar a sabedoria, né? Porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, na dúvida de uma decisão... Na dúvida de uma decisão, eu acredito que a pessoa tem que, enfim, olhar para o que já passou. Entendeu? Pegar a experiência anterior. Vai ter sabedoria, né, o entendimento para vou fazer diferente. E outra, a casa já caiu por várias vezes. Eu digo em todas as áreas. Então, a palavra do Senhor nosso Deus diz o que em Mateus 7:24. O homem que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, veio os rios e tempestades, deram de ímpeto contra a casa e ela não caiu. Por quê? Afirmada na rocha. Então, o quê? A pessoa ouve, né? Ouve as coisas que edificam a sua vida dentro do que ela está passando. Então, ela vai fazer o quê? Com a sabedoria e entendimento que já tem. Vai praticar e vai fazer diferente. Então, ela vai ter uma experiência diferente, entendeu? Mas é tipo assim, eu acho que se a pessoa quiser uma mudança de vida, ela tem que mudar de atitude, né? Porque vão colocar, mas por que as pessoas cometem sempre os mesmos erros? Entendeu? Porque não há uma mudança. E a própria palavra do Senhor diz que a bênção do Senhor produz vida e com ela não traz desgosto, né? De maneira nenhuma. No livro de Provérbios, se está trazendo dor, sofrimento, desgosto, tem algo a ser verificado. De certeza. Porque eu não acredito que, tipo assim, Deus me abençoou minha vida e em cima do que Ele me abençoou, eu estou sofrendo e sempre sofrendo, porque a bênção do Senhor não traz dor. Pelo contrário, eu acredito que ela traz edificação para as nossas vidas.
O que Deus nos dá é para edificar. Você pode passar por um momento difícil, uma coisa e outra, mas você vai superar e vai entender e vai adquirir experiência e saber que Deus está contigo naquela peleja, naquela batalha. Agora, tem luta que é provocada pelo próprio ser humano. Então, neste presente século, nós observamos também que o valor da família, ele não tem estado presente na vida de muitas pessoas, né? Digamos assim, em grande parte da sociedade. Muitas pessoas adquirem um matrimônio, aí fica um período, vem as dificuldades, separa. Aí depois vem, tenta de novo e vai tentando, né? Várias vezes. Por várias vezes, já vi várias pessoas. Sempre o mesmo erro, o senhor pode observar. Eu acredito. Sempre pessoas com o mesmo padrão de personalidade e passa sempre as mesmas coisas. Eu acredito da seguinte maneira. Isso não deixa de ser uma ferida na alma. Algo do coração, do Entendeu? sentimento. É isso aí. Entendeu? Então, por quê? Tipo assim, a pessoa, os relacionamentos parecem sempre quase que os mesmos. Né? Parece, mudou de personagem, mas o personagem faz o mesmo papel. Entendeu? É uma espécie tipo como se fosse uma maldição. Característica. Isso, as coisas sempre Isso, acontecendo. A psicologia explica, né, que uma pessoa, às vezes, que passa por vários divórcios, ela geralmente escolhe uma pessoa parecida com aquelas que ela já foi divorciando, né? Então, eu acredito que antes da pessoa entrar, né, em um relacionamento, a primeira coisa que a pessoa deve fazer é se examinar acerca de tudo que aconteceu e se tratar. Ou seja, se curar. Né? Eu não tenho condição de se curar. Né? Se eu começar a refletir em algumas coisas que eu passei, mas, poxa, eu não quero viver mais essa situação, não. Eu quero viver algo diferente, quero viver algo novo. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer tudo diferente das coisas que eu já fiz na vida. Entendeu? E vou mergulhar, mas já com sabedoria, com entendimento no Senhor. E nosso presidente também, para recebermos ou tomarmos, né, recebermos bênção ou tomarmos decisões, o senhor considera que precisamos estar preparados? Olha, eu vou te falar uma coisa. Sucesso. Sucesso para mim é decisão. Mas decisão no entendimento e na sabedoria. Porque às vezes, para a gente ter sucesso em qualquer área de nossas vidas, nós precisamos ter sabedoria e entendimento. E uma outra questão. Vamos agora às pessoas que geralmente não cometem erros, mas acertos. Cometem. Esse acerto... Não, tipo assim, todo ser humano, ele já nasceu já em pecado. Quando fala nasceu em pecado, então para mim, entendeu? Eu quero dizer o seguinte, às vezes a pessoa em alguma área de sua vida já cometeu até erro, mas essa pessoa aprendeu com os erros. Essa pessoa, ela houve um arrependimento genuíno em sua vida, ela fala, pô, vou fazer diferente. Aí, sei o que você está querendo dizer. Você vai dizer o seguinte, não, mas essa pessoa agora acertou. Isso. Mas e aí? Vamos supor que ela fez uma escolha certa, isso em qualquer área da vida dela, seja no ministério, sentimental, ela acertou. O senhor considera que isso isenta ela das dificuldades? Porque não. Nós vemos até num casamento que muitos jovens, pessoas até maduras, entram no casamento pensando que vai ser só um mar de rosas, que não vão vir dificuldades, né? Que, assim, aconselhamento o senhor daria para essas pessoas? Aí, quando vierem as dificuldades? Você diz o seguinte... Casou certo. Casou certo. Mas vieram as dificuldades. Sim, muitas pensam que nunca vai passar nenhuma dificuldade. Não está isento. Pelo contrário. Vai vir as tempestades, os vendavais, mas a pessoa já ouviu as instruções, vai pôr em prática, o vento vai vir, mas a casa não vai cair. Por quê? Aquela pessoa já teve uma certa experiência de vida e resolveu agora fazer diferente. Então a pessoa vai estar até passando por algumas situações complicadas, mas ela vai fazer o que é certo. Entendeu? Porque tem pessoas que ficam paralisadas em determinadas áreas de sua vida e não conseguem prosseguir. A não ser de tomar uma decisão, muitas das vezes, de sempre. Vou parar, não dá mais, enfim. Prefere parar, né, não dá mais. Mas em Abacuque capítulo 3 diz o quê?
ouvir a tua palavra, assim, aviva a tua obra e no meio. Quando a pessoa está no meio, há muitas pessoas quando estão no meio, as pessoas, em vez de prosseguir para receber a vitória, a pessoa volta atrás. Entendeu? Então, isso não deixa de ser uma feridinha. Por quê? É como se a pessoa passasse aquele filme de novo, passasse por aquele filme, e acontecesse a mesma coisa e a pessoa ali ficasse paralisada e ali, enfim, não dá mais para mim, eu vou... Entendeu? Então, quer dizer, é onde que as pessoas acabam congeladas emocionalmente. Então, são esse tipo de coisa que acontece. Presidente, e também para as pessoas que hoje não acertaram, elas cometeram erros. Cada erro tem uma consequência e uma gravidade. Sim. Digamos assim, alguém não casou bem e divorciou. Talvez alguém passou alguma situação que levou ela à justiça devido a seu erro, em outras áreas, em outros parâmetros. O que fazer quando o erro traz consequência? Eu assim, na minha visão de experiência que eu tenho visto, assim, até dentro do meu trabalho, que eu trabalho com um ser humano, enfim, eu lido com um ser humano, entendeu? Eu faço aconselhamentos, enfim. Então eu vejo que para não acontecer mais esse tipo de coisa, a pessoa tem que se tratar, a pessoa tem que se curar. Senão o quadro sempre vai ser sempre a mesma coisa, as mesmas coisas, porque eu já vi pessoas, assim, não estou julgando ninguém nem criticando ninguém, mas tipo assim, já casou por várias vezes e continua acontecendo as mesmas coisas. Então, quer dizer, o erro está onde? É muito fácil hoje. O erro da igreja, o erro do pastor, o erro do irmão, o erro da irmã, né? O erro é da outra parte. Enfim. Mas a gente tem que olhar para dentro de nós e fazer um check-up se a gente quiser realmente ser feliz em algumas áreas de nossas vidas e utilizar da sabedoria e do entendimento que eu disse. E ter o discernimento da situação. E mesmo acertando, virão as dificuldades. Mesmo acertando, vai vir as dificuldades. E as consequências dos erros? Dos erros. A gente aprende e a gente vai fazer diferente. Entendeu? Porque paga-se um preço. Quando a pessoa erra, vai pagar para aquela situação. Então, se eu passei por uma situação complicada, eu não vou querer passar de novo. Se eu fui afligido, eu sei o que eu passei, foi terrível, então eu não vou querer passar de novo, eu vou fazer diferente. Agora, se não houve um arrependimento, se não houve uma mudança, o que vai acontecer? A pessoa vai fazer a mesma coisa, entendeu? Ela não tem mudança. Então, vai lá e faz e paga o preço. Estamos aqui diante dos telespectadores no mundo. Que conselho o senhor deixaria para essa nação diante de um erro? Diante de um erro, eu acho que é a misericórdia do Senhor Deus Todo-Poderoso, buscar a misericórdia, buscar a graça dele, porque para o Senhor Jesus, nada está perdido. Você vê que aquela viúva de Naim, uma multidão chorando juntamente com ela, quando se depara com o Senhor Jesus, né? Enfim, para ela estava tudo já perdido. E Jesus tocou naquele caixão de jovem, enfim, ele levantou, ressuscitou dentre os mortos. Então, para tudo há uma solução, entendeu? Então, eu acredito que a pessoa precisa buscar o Senhor, entendeu? Porque o nosso Deus é misericordioso, maravilhoso. Essa é a verdade. Então, queridos, há esperança para você. Nós agradecemos imensamente a sua participação através do programa Transformando Vidas, com o tema Erro ou Acerto. Que o Espírito Santo te conduza em sábias decisões. Nós agradecemos imensamente a sua presença. Glória a Deus, amém. Visite as plataformas digitais, Spotify e outras, Pastor do Passinho, com louvores que falarão ao seu coração. Visite também o canal do YouTube, Pastor do Passinho, HSTV, e assista o filme Noite Infernal, a Missão 2, Pastor do Passinho. E outras séries, também através da Hotmart. E baixe pela Play Store o aplicativo HSTV.